Fala, Render People! Olha só, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio, tá, de uma nova temporada de Rendercast. Esse é um quadro novo que a gente estava querendo trazer já há algum tempo aqui pro canal, né? Um formato em que eu e o Rui vamos trocar uma ideia sobre vários assuntos relacionados ao mercado de arquivismo, ao mercado de renderização e de arquitetura, né? E hoje, olha só, a gente vai conversar um pouco sobre clientes. Como captar clientes, como conseguir fechar contratos de renderização de arquitetura, como conseguir trabalhar para construtoras. E olha só, esse é o primeiro episódio desse novo quadro e por isso a gente também quer saber e precisa, inclusive, da sua opinião. Então eu queria te pedir para deixar aqui nos comentários, tá? Se você quer que a gente continue com mais episódios assim, tá? Em vídeos, né? Assim, desse Rendercast aqui que a gente tá chamando. E claro, também já deixa nos comentários qual é o tema, qual é o assunto, qual é a sua dúvida, sua pergunta, o que você gostaria de ver no próximo episódio do nosso Rendercast, beleza? Então bora pro vídeo de hoje! Se tu fosse dar um conselho pro cara que tá começando e que ele realmente conseguiu atingir o render brabo, ele seguiu todos os passos que tu disse que é para ele seguir. E agora, qual que é a melhor forma de conseguir clientes? Vamos colocar diferente. Vamos colocar se eu hoje, Uhum. tá? Pô, eu já tenho várias imagens, tenho meu portfólio. Se eu não tivesse o estúdio ou se por algum motivo não existisse mais e eu quisesse trabalhar, começar a trabalhar com arquivis, tendo meus próprios clientes, vamos dizer assim, né? Não ir para nenhum estúdio nem nada. Eu acho que eu ia concentrar toda a minha energia em fazer duas coisas, né? Que basicamente são a mesma coisa. Que é mostrar ou oferecer o meu trabalho para o maior número de possíveis clientes possíveis. Possíveis clientes possíveis. Mas seria isso. E a gente tem duas maneiras de fazer isso hoje, né? A gente pode fazer isso de maneira online e pode fazer isso de maneira física também, né? E eu acho que no começo, o jeito que tu ainda vai receber alguma atenção, né? Daí, vamos lá, de novo. Cara, se tu tiver um portfólio incrível, que realmente se diferencie da grande maioria, tu podes até tipo fazer posts patrocinados, né? Usar toda uma estratégia de fazer um marketing online para mostrar as tuas imagens para arquitetos, para pessoal que está direcionado ali tipo para construtoras, para incorporadoras, para engenharias, para enfim, para todos esses tipos de escritório. Tu vai conseguir, né, aparecer para eles. E, gente, se for, de repente, um portfólio espetacular até, talvez eles vão olhar ali, poxa, tem uma coisa diferente aqui, vou clicar, vou começar a seguir, vou ver o que pode ser feito, né? Mas eu, de verdade, não acho que... Eu acho que isso tem que ser feito paralelo. Mas eu acho que o dever de casa, realmente, o que eu faria, seria entrar em contato com o maior número de escritórios possíveis. Seja escritórios de arquitetura, seja agências de publicidade, seja construtoras. Eu selecionaria uma região que eu gostaria de atender, né? Provavelmente, vamos lá, se eu estou numa cidade onde de repente a construção civil não é assim, não se faz um monte de prédio, um monte de coisa, então eu procuraria a região mais próxima, que é adensada numa cidade vizinha, de repente, para conseguir selecionar essa região. Pô, vamos lá. Tem uma cidade aqui perto da minha que fica, sei lá, 100 quilômetros daqui e eu vejo lá que eles estão bombando o negócio da construção lá, estão lançando um monte de loteamentos, estão lançando um monte de empreendimentos e tal. Então, eu de verdade iria de verdade no Maps, olharia essa região, faria uma lista dos principais escritórios de arquitetura, das melhores agências que tem ali, tá? E das principais construtoras alinhadas com aquilo que eu quero vender. E entraria em contato com todas elas, né? Eu pegaria o e-mail ali que tem de contato e tentaria
enviar o meu portfólio, enviaria o meu portfólio, eu tentaria entrar em contato para ver se eu conseguiria agendar uma reunião. 100 quilômetros não é muito longe, então eu conseguiria, de repente, agendar tudo para alguns dias para poder ir até lá e já visitar todo mundo que de repente me responder. Eu faria esse trabalho corpo a corpo de tentar, um por um, me candidatar, de repente, a oferecer o trabalho que eu tenho de 3D, né? Eu acho que isso é a coisa que mais traria resultado imediato, né? Porque tu tá a uma distância daquela pessoa que ela ainda pode, entendi, tu é daqui do lado, né? Porque às vezes as pessoas também tentam conseguir trabalho, sei lá, o cara mora no sul e quer conseguir trabalho no Nordeste, eu trabalho no Nordeste e quer conseguir no Centro-Oeste. E não tem nenhum problema quanto a isso quando a gente já tem um estúdio estabelecido, por exemplo, o estúdio que eu tenho hoje. Então a gente atende o Brasil inteiro, mesmo estando aqui numa cidade pequenininha, Blumenau, Santa Catarina. Mas tem o peso de todo o trabalho que a gente já fez, da experiência que já aconteceu, de outras pessoas indicarem, né? Outras empresas indicarem, do nosso portfólio estar estampado em vários empreendimentos pelo Brasil. Mas se você está começando, eu vejo isso por mim, tá? Se alguém vai me oferecer um serviço hoje, sei lá, tá? Vou inventar aqui qualquer coisa. Se um cara hoje, se eu estiver precisando fazer um site novo para os meus treinamentos, eu vou procurar alguém que domine, né, todas as ferramentas para fazer um site novo para mim, que tenha uma estética incrível, tal, funcionalidade, que seja rápido, enfim, toda a parte básica. Mas de verdade eu vou dar prioridade, eu não sei porquê, mas por algum motivo eu vou dar prioridade para quem estiver mais perto de mim. Então se eu conseguir alguém de Blumenau é incrível, porque daí, já consigo chamar o cara aqui, a gente já troca uma ideia, já conversa. Se não achar em Blumenau, mas eu achar aqui em Balneário, em Florianópolis e tal, acho que seria legal. Para depois ir pegar alguém que é mais distante, entendeu? Que sei lá, que é de São Paulo, ou que é de um outro estado mais longe. Vai ser a minha última opção, tá? E eu acredito que os escritórios de arquitetura, eu tenho a tendência a acreditar que é assim que funciona também. Um escritório de arquitetura de Balneário Camboriú vai preferir contratar alguém que faça 3D lá em Balneário Camboriú mesmo, né? Ou então em Itapema, em Florianópolis, em Blumenau, numa região próxima, entendeu? A menos que ele esteja procurando alguma coisa específica ou que alguém de fora seja muito melhor do que aquilo que ele tem ali por perto. Então, com base nesse pensamento, eu faria isso. Eu escolheria uma região próxima de mim, que tenha demanda, para eu entrar em contato com todos esses escritórios, todas essas agências e todas essas construtoras, que alguma parte delas vai me responder, vai estar precisando no momento, ou pelo menos vai encarar isso como, legal, achei interessante, aí quando eu precisar eu vou entrar em contato contigo. Eu acho que eu faria esse esforço, com toda certeza seria o que eu faria hoje. Legal, então é tipo, como um primeiro esforço para conseguir os clientes. É que tipo assim, um negócio que a gente sempre fala também, né? Se o cara ele tem realmente um render brabo, que é diferente da maioria, só pelo compartilhamento ali online, orgânico mesmo, a tendência é que o mercado ele exige tanto, ele precisa tanto desse tipo de serviço, que a tendência é que ele consiga os primeiros clientes naturalmente, né? Sem ter que correr atrás, vamos dizer. Mas tu acredita então que um primeiro esforço de prospecção ativa vale a pena para quem está começando, assim? Vale. Até porque assim, vamos lá, é uma coisa que eu sinto, é que quando a gente faz uma postagem dessas no Instagram e tal, no Behance, quem que você vai atingir primeiro? A camada que primeiro você vai atingir vai ser de pessoas que gostam daquilo e provavelmente também fazem aquilo. Então eu vejo que tu primeiro vai aparecer para mais artistas 3D, para mais outros estúdios, né? E depois que tu de repente vai conseguir investindo mais, tu vai conseguindo alcançar realmente o nicho de pessoas que vão querer te contratar, né? E de novo, eu acho que já é uma boa forma. Se você divulgar o seu trabalho no Insta, no Behance, no Facebook, seja lá onde for, em qualquer plataforma digital, você já vai ter um retorno, né? Eu conheço muitos alunos, muitos, e a gente mesmo capta cliente através das redes sociais.
Tem gente que acaba encontrando a gente nas redes sociais, olha, comecei a seguir agora, acho o trabalho de vocês incrível, estou precisando fazer um lançamento aqui, tal, tal, tal. Eu queria saber sobre valores e tudo mais, né? Mas, para ser bem honesto contigo, muita gente interessada que cai aí de paraquedas, mas não é a maioria dos fechamentos. De A fechar conversão mesmo, né? conversão mesmo, eu acho que na nossa área, grande parte vem de indicação. Eu acho que é o maior, tá? Se a gente for ver assim, mais da metade dos projetos que a gente fecha vem de indicação. Uhum. Então é alguém que falou, tipo, com alguém que falou, poxa, conhece alguém que faz um trabalho bom e que é ponta firme, que não vai falhar e que tem qualidade, não sei o que lá. Pô, já fiz lá com o pessoal da Oficina 3D e eu indico eles. Então é assim que acaba funcionando na grande maioria das vezes. E já é assim desde o começo, não é porque é Oficina 3D, não. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a grande maioria das pessoas que entravam em contato comigo era, olha só, falei com o arquiteto tal, ou com a arquiteta tal, ou com, né, o escritório tal, e eles falaram que você faz render tal, eu também estou precisando tal, com não sei o quê, queria um orçamento, beleza. Então, eu acho que tem muito dessa coisa de indicação, ainda a conversão é muito maior, tá? Então assim, ó, se uma pessoa vem indicada, a chance, primeiro, ela já está te procurando porque ela está precisando naquele momento, então ela já quer aquilo naquele momento. 2, ela já está vindo com uma referência, uma barreira que tu não precisa vencer essa barreira de que tu, sei lá, tem que provar ainda muito para ela, porque ela já vem com essa boa referência. Então é mais fácil, a conversão é maior. Ela já vem quase que convertida, né? Isso, ela já vem praticamente comprada, é só tu acertar o preço e prazo com ela, fora isso já está fechado. Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso, apesar de ser menos leads. Na internet vem muito lead, só que a conversão é muito mais baixa, porque às vezes é um cara, um aventureiro que tá, pô, eu queria fazer uma animação de ti contigo de 5 minutos, mais 20 imagens, daí tu vai ver, tá, mas é uma casa, cara. Não, é uma casa que eu quero fazer, daí tipo assim, cara, vou te passar um orçamento, vou te passar aqui uma previsão de mais ou menos entre tanto e tanto, o cara vai dizer, tá louco? Não, eu pensei que ia ser mais barato. Então assim, vem muita gente desavisada sobre quanto realmente custa fazer um trabalho de qualidade. Então, por isso, a conversão acaba caindo bastante. Então, vem muita gente caindo de paraquedas pela internet e a conversão é muito baixa, tá? Mas é uma fatia do mercado que acaba entrando, né? Então, eu diria que a junção dessas duas coisas é o ideal. É realmente o corpo a corpo, ou tipo telefone ou e-mail direto para a pessoa. Isso é outra coisa, tá? Vamos lá. Como entrar em contato com essas pessoas também? Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. É, Como abordar, né? eu acho que se tu, de verdade, tá? Se eu recebo um direct ou uma mensagem por e-mail genérica, eu dificilmente dou atenção. Como é que é uma mensagem genérica? É assim, olá, somos a empresa GAG e a gente tem soluções para gás. E se você está precisando de gás, gás é com a GAG. Entre em contato conosco. Cara, eu não vou falar com esse cara. Muito provavelmente eu não vou falar com esse cara. Agora, se esse cara, não sei porque eu tô falando de gás, tá? Agora, se esse cara foi lá no meu Insta e viu que eu tenho uma casa em Rio dos Cedros, viu que eu tenho uma casa na praia, viu que eu moro num prédio e que eu sou síndico do prédio, sei lá, não sou síndico do prédio, mas tô dizendo que ele fez Caso uma hipotético, pesquisa, né? ele olhou e falou assim, e manda um e-mail para mim, um direct. Oi, Ander, tudo bom? Cara, aqui é o fulano de tal, da empresa tal. Cara, eu vi que legal, tu tem isso. Eu vi ali no teu feed mesmo, então tá aberto para todo mundo. Cara, mas eu vi que tu tens uma casa lá em Rio do Cedro, legal pra caramba, pô, lá é uma friaca e tal, né? Provavelmente tu usa aquecimento a gás lá e tal, né? Pô, olha só, eu tenho, cara, entrega lá, eu tenho soluções de gás. Vi também que tu é síndico de um prédio. Cara, eu não sei quanto é que vocês hoje gastam ali ao todo com o abastecimento, mas eu posso te dizer que a gente tem um dos melhores preços com um atendimento personalizado. E assim, nem quero te incomodar. Então só me passa, de repente, o contato de quem eu preciso falar para me apresentar, que eu não quero perder o teu tempo. Cara, com certeza eu vou pegar o telefone desse cara e vou dizer, cara, faz o seguinte, fala aqui então
com a minha secretária e apresenta para ela, e dela me apresenta depois os números. Ou, pô, então fala aqui com o pessoal, sei lá. Então, se eu for a pessoa que vou resolver isso mesmo, quem sabe eu já resolvo com ele, se não eu já vou passar para quem vai indicar. E eu acho que quando a gente está falando de renderização, a gente não é diferente disso, né? Então vamos lá, pô, se eu quero trabalhar num estúdio, eu não vou escrever Ander Alencar, artista 3D, especializado em imagens de arquitetura, faço internas e externas, entre em contato para orçamento. De verdade, eu acho que isso aí, de novo, vai cair Cai no limbo cai no do limbo, inbox tu do nunca cara, vai. né? Agora, tu entra em contato e, de repente, vou inventar aqui, ó. Escritório de Arquitetura Fagundes. E tu entrar em contato, oi, Fagundes, aqui é o Ander Alencar. Cara, eu vi que os projetos de vocês são muito legais. Eu adoro o estilo que vocês usam, minimalista. Eu acho que é realmente muito contemporâneo. Cara, os materiais que vocês usam, cara, eu adoro também materiais naturais. Eu vejo que vocês usam pedra, madeira, concreto. Eu acho que realmente são materiais que ficam aí para sempre, né? Então, tipo, pô, fazer as obras como vocês estão fazendo, usando tudo isso, cara, pô, parabéns, tá? Vi também que vocês receberam alguns prêmios. É muito legal, sou fã do escritório de vocês, cara. E eu tenho um trabalho parecido com o de vocês, que eu considero, porque está alinhado com a estética que eu gosto de utilizar, né? Eu estudei bastante sobre materiais, sobre tal, não sei o que lá, estou há algum tempo no mercado. Pô, seria um prazer, um privilégio, cara, de repente representar algum projeto de vocês em 3D. Eu não sei se vocês têm alguma entrega agora para fazer, ou um projeto aí que vocês vão precisar de imagem 3D, até animações, cara, porque pô, representar com animações também dá um impacto muito grande. Cara, se tu me permitires, seria muito legal, de repente, com quem que eu posso falar aí no escritório, para só mandar meu portfólio, ou até fazer uma visita para vocês, cara, porque, pô, eu posso conhecer vocês pessoalmente, ia ser um sonho para mim e tal, sem tomar muito tempo de vocês, mas não sei o quê. Cara, o cara vai se sentir, pô, que legal, cara, o cara gosta do meu trabalho, Uhum. e de Já verdade, gera uma conexão isso, imediatamente, né? assim, né? Obviamente que isso tem que ser verdadeiro, né? Então, gera uma conexão e a pessoa vai te dar um pouco de atenção, né? Nem que seja para dizer, olha, cara, pô, obrigado, tá? Mas de verdade a gente já tem fornecedor e eu não estou precisando. Mas pelo menos tu tem uma resposta. Porque o que acontece na grande maioria das vezes que você entra em contato de um jeito genérico é que você fica no vácuo. A prova disso é a quantidade de seguidores que tem ali no Insta e me dizem, Ander, pô, cara, eu mando orçamento para um monte de gente, os caras nem respondem esses pau no cu. E daí dá vontade de dizer, cara, mas tu se ajuda? Não sei como é que tu mandou, como é que tu não mandou. Então, eu faria isso. Legal. Eu entraria em contato e de um jeito, escolheria a dedo, né? Quem é a primeira camada de clientes que eu gostaria de atender? Esgota ela primeiro. Depois vai para a segunda camada. De repente aqueles clientes são legais, mas não são aquilo tudo, mas assim, pô, já estaria o suficiente, né? Sim. E daí tu vai para todas as camadas, mas vai por ordem de prioridade e coloca energia nisso. E tu acha que uma questão de quantidade também é importante? Porque a gente sabe que, por exemplo, tu prospectar uma pessoa que não te conhece, um estúdio ou um escritório de arquitetura, uma agência, uma construtora que não te conhece, também pode acontecer de tu cair no limbo, mesmo fazendo esse esforço de um contato mais personalizado assim. Então tu acredita que, por exemplo, cara, se eu fizer isso com 6 empresas e nenhuma delas me responder, então não funciona o que o Ander tá falando. Ou tu acha que realmente, não, cara, você tem que esgotar todas as possibilidades mesmo? Eu acho que existe, não sei qual é, tá? Até tem que pesquisar aí, pergunta pro ChatGPT aí, qual é a média de conversão de uma ação ativa, assim, de marketing? 1 a 1, né? Eu não sei se é 5%, se é 3%. Então eu diria que tu tem que pelo menos procurar 100 empresas para ter talvez umas 3 respostas positivas ali, 5, eu não sei. Então, com certeza, eu acredito que tem que ter volume também. Não é só mandar, eu mandei, mas para as 2 empresas que eu mais gostaria, elas nem me respondem. Pô, beleza, mas então procura outras 98 aí, porque tem grande trabalho a ser feito, né? Sim, acho que é uma coisa importante, a quantidade também, né? Também. E eu acho que nisso, Ander, uma coisa que eu fico pensando também, assim, por exemplo, né? Tu falou, por exemplo, cara, eu pegaria ali uma região próspera, no sentido da construção civil, e buscaria as principais empresas, principais possíveis clientes ali.
como tu faria para filtrar nessa pesquisa clientes que estejam alinhados com os objetivos que tu tem? Porque, por exemplo, a gente sempre fala bastante sobre os tipos de clientes, né? Arquitetos autônomos, pequenos escritórios, construtoras médias, grandes construtoras. Como que tu faria essa seleção? Eu acho que se eu estivesse procurando escritórios de arquitetura, eu procuraria os mais conhecidos. Então a gente vai ver, bom, aqui na região, na minha cidade, eu conheço quem são os maiores escritórios, né? Os que ganham prêmios, os que estão sempre aparecendo, fazendo os melhores projetos. Então eu procuraria eles até por uma questão tipo assim, de nome e por ser os mais conhecidos. Mas daí a gente não conhece todo mundo, né? E pode ter escritórios muito bons que eu não conheço. Ou como é a 100 quilômetros da minha cidade, então eu não faço ideia de quem sejam. Ou eu não estou na área ainda, eu quero entrar na área, eu não faço ideia de quem sejam. Isso é uma pergunta legal, porque durante muito tempo eu fiz isso, né? Eu chegava, eu quero construtoras, eu procurava no Google, sei lá, construtoras em Balneário Camboriú. Cara, vai aparecer uma lista... Que é uma região extremamente próspera na construção civil, Na construção né? civil, vai aparecer uma lista com, sei lá, milhares de construtoras. Eu vou pegar todas elas e vou mandar e-mail? Não. Cara, tem que entrar em uma por uma, entrar no site dela, tu vai ver que às vezes construtora, daí tu vai entrar lá, construtora de mão de obra para, sei lá, navio. Não, navio não. Mas construtora de mão de obra para, sei lá o quê, de estrutura metálica. Daí tu vai ver assim, mano, os caras são uma construtora, mas eles não são uma incorporadora. Então, já começa assim, não é construtoras, na verdade são incorporadoras, Uma construtoras empreiteira, por exemplo, incorporadoras. né? Isso, vai aparecer empreiteira, vai aparecer um monte de coisa. Uhum. E essas não são empreiteiras, não são as empreiteiras que vão te contratar. Não são as construtoras que realmente que oferecem o serviço de mão de obra, vou dizer assim, né? São as incorporadoras que vão te procurar. Então eu entraria no site e ao entrar no site teria que ter empreendimentos lançados ou à venda. Tem que ser esse tipo de construtora, que tu entra no site, tem lá uma torre de apartamento e está dizendo 100% vendido, sei lá, um outro entrega em não sei quanto, outro lançamento, breve lançamento e tem lá um empreendimento. Pô, isso aqui é legal, ó, porque os caras estão lançando alguns empreendimentos, então essa construtora, incorporadora, seria a que eu colocaria energia para entrar em contato. Então tem que ser feito esse filtro, não é o nome construtora que daí tu vai ter... E esse Sai é um atirando erro. para todo lado, Sai né? atirando para todo lado. Eu vejo que muita gente manda e-mail manda portfólio para construtoras, arranja uma lista lá que encontrou num site, 100 construtoras da cidade, daí te dão uma lista de e-mail lá, tu nem sabe se aquele e-mail de verdade funciona, se ele tá... se alguém está atendendo aquilo, se essa Quem empresa... que vai atender esse quem que vai e-mail, né? atender, se aquele e-mail não é de uma empresa, como eu falei, de mão de obra e não de incorporação. Então, tu tem que ter a manha também de fazer esse filtro, entendeu? Uma outra coisa importante também, eu já falei sobre isso, mas eu vou contar, é que faz um tempo que eu já não faço isso, né? Sim. Mas se eu Com tivesse que certeza. voltar a fazer, com certeza eu faria, seria ver o telefone que tem lá, entrar em contato e ligar. E ligar provavelmente vai atender alguém. Vai ser a secretária ou alguém que vai atender. Porque tu simplesmente mandar um e-mail lá para contato, @ não sei o quê, contato, @ construtora, também tem uma chance de repente, ir para o spam, ou uma chance de não ser a pessoa adequada que vai receber Ou esse de ser um e-mail. e-mail parado que a pessoa só olha de vez em quando, né? Entendeu? Então eu ligaria para lá e falaria com a pessoa, dizer, oi, tudo bom? O que tá falando? Fulano de tal, sou secretário aqui, ou atendente, ou sei lá, quem seja. E diria, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um estúdio que trabalha com publicidade e parte de imagens para lançamento imobiliário. Quem é o responsável aí por contratar as imagens em 3D, filmes, animações? Essa secretária já vai falar, isso aí quem cuida é o Jair. Sei lá, vai falar o nome da pessoa. Pô, que legal, e tu tens o e-mail do Jair aí? Sim, pode mandar aí, compras, @ não sei o quê, ou marketing, @ construtor, não sei o quê, ou jair.azevedo, @ não sei o quê. E daí tu vai ter um e-mail da pessoa que pelo menos já é responsável. E daí quando tu mandar o e-mail para essa pessoa, tu já vai anotar, eu falei com a Ana da recepção, e ela me passou o e-mail do Azevedo.
tu vai mandar um e-mail pro cara e dizer, pô, Azevedo, tudo bom? O que tá falando? É o Ander, lá em cá. Eu falei com a Ana aí na recepção e ela que me passou o teu e-mail. E eu queria ter a oportunidade de conversar contigo rapidinho, ou te enviar um portfólio que eu faço imagens e tal, não sei o que lá. Eu acho que a gente poderia te ajudar bastante nisso aí, porque eu vejo que vocês têm empreendimentos de um porte que, pô, é muito legal de trabalhar e tal, sei lá, daí tu vai puxar uma conversa com a pessoa quando receber, ela já vai dizer, pô, recebi um e-mail de aqui alguém, falei com a Ana, tá, a Ana, pô, tá, vou ler aqui, tipo, tu já criou uma conexão de alguma coisa, entendeu? Uhum. Então tu já consegue também uma abertura. Já não é um completo estranho, né? Já não é um completo estranho. Então, de verdade, o que precisa para conseguir cliente é ter vontade, né? Eu acho que muita gente acredita que, tipo, eu fiz um portfólio, eu vou só ficar postando aqui esse portfólio todo dia e daí vai começar a cair cliente do céu. Às vezes caem. Na verdade, até mais vezes do que deveria. Eu acho que cai bastante cliente do céu quando tu tens uma constância nas postagens e tudo mais. Mas eu acho que tu precisa direcionar a tua energia e o teu interesse em querer aquilo, né? Não ficar esperando que as coisas simplesmente caiam do céu. Porque, primeiro, para tu conseguir as coisas, tu tem que visualizar isso, eu acho. Eu acredito muito nisso. Então, tipo, cara, eu vou conseguir clientes naquela região. E para isso eu vou entrar em contato com fulano, ciclano, beltrano, tal. Cara, eu vou fazer isso. Vou tentar agendar uma reunião, vou tentar um e-mail direto, vou fazer o que isso. for necessário, Cara, né? tu já começa a construir aquilo, né? Porque primeiro vem dessa vontade, depois vem o pensamento e depois acontece. Tu precisa passar por esse caminho. E tu só soltar para o mundo, tu não tens uma direção dessa energia. Tá, mas esse post vai aparecer para quem? Esse cara É o acaso, é o né? acaso. Então, assim, ó, é uma coisa muito... Não dá para contar só com isso, entende? Legal. Então, eu acho que precisa de um pouco mais de energia direcionada para conseguir. Então, acho que um conselho muito importante, assim, para quem vai fazer essa prospecção ativa é você sempre buscar, de alguma forma, o contato de algum decisor ali dentro, da pessoa que é responsável por contratar imagens. Pelo menos a pessoa que é responsável, né? Então, eu acho importante. Ander, e-mail, telefone, que coisa mais retrógrada. Cara, isso ainda funciona. Outra, que é um meio mais atual, seria um direct também. Tu mandar um direct, só que tu finge que tudo que eu falei aqui que faria por telefone ou por e-mail, faz num direct. É a mesma coisa, tu pode mandar um direct e dizer, oi, tal, com quem que eu tô falando? Primeira coisa, com quem que eu tô falando? Porque tu estás falando com um arroba, tu não sabe nem com quem tu estás falando, então tu diz assim, oi, aqui é o fulano de tal, eu tô falando com quem? Porque eu precisava conversar sobre tal assunto, sobre assunto de imagens, não sei o que lá. Cria uma maneira que a pessoa vai te responder. Porque tu perguntou alguma coisa, ela meio que se sente na obrigação de te responder. Ela vai dizer, olha, aqui quem está falando é o social media que chama André. E sobre imagens, teria que falar aqui com o departamento de marketing, quem cuida disso é a Luísa e se tu quiser, tu podes mandar um e-mail para esse lugar aqui, ó, ou o telefone, WhatsApp dela é esse. Então tu consegue, por direct, também conseguir essas informações, mas eu considero sim que é importante tu tentar se aproximar de uma maneira direcionada para quem decide isso, ou para quem influencia nisso, né? Legal. Outra coisa que é legal, tu pensar que a gente está sempre pensando, pô, quem decide, né? Então vou falar com o dono da construtora e tal, só que essas pessoas são mais inacessíveis, né? Então, de repente, tu conseguir falar com o departamento de marketing, um departamento de produto, próprios corretores, tá? Os corretores são uma influência muito grande, porque eles dependem de um bom trabalho de render para poder mostrar o produto que eles estão vendendo. Então, eles são os maiores interessados em que a empresa contrate bons artistas 3D, que contrate estúdios que vão representar todo o potencial de um empreendimento, porque vai ser a arma que eles vão ter na mão para poder vender o empreendimento. Então, se você de verdade entrar em contato também com imobiliárias, com corretores, ali tem uma grande força de influenciadores na decisão de contratar ou não contratar. Então, às vezes, você acaba conhecendo, ficando amigo de alguém que tem uma imobiliária que
que é responsável por lançamentos imobiliários de várias construtoras, aquela pessoa às vezes pode ser a porta de entrada para você atender múltiplos clientes, entende? Uhum. Mesma coisa acontece com o escritório de arquitetura. Às vezes você não vai atender o escritório de arquitetura em si durante os projetos que eles fazem de interior para um cliente final, porque para eles não compensa contratar alguém de fora ou alguém muito caro para fazer isso, eles vão ter lá internamente. Mas eles adorariam poder contar com um estúdio profissional para fazer as imagens quando eles forem fazer um projeto de empreendimento para um construtor. Então eu vejo que se colocar à disposição para isso também é importante. Legal. Uma coisa que eu queria te perguntar também, André, é a questão, por exemplo, né? Tu mencionou sobre tu entrar em contato com todos esses possíveis clientes, né? Uma coisa que pode acontecer nesse meio tempo é de você entrar em contato e o construtor ou o escritório não estar lançando um empreendimento naquele momento. Então, como que você pode agir para que você não seja esquecido nessas entre-safras, assim, dos lançamentos, né? De novo, eu acho que é bem óbvio para mim, mas talvez isso possa ajudar a se comunicar, né? Então, tipo assim, eu consegui falar com o departamento que vai lançar e na hora que tu falou, a pessoa respondeu, no momento a gente não tá lançando nada. E daí tu simplesmente desaparece. Acho que tu poderia perguntar, poxa, que legal. Que legal não, que pena. Mas, pô, eu gostaria muito de participar, de repente, aí de uma licitação para o próximo empreendimento, uma cotação, na verdade, né? Vocês têm previsão para um próximo lançamento? Isso aí vai demorar, isso aí é só ano que vem. Legal, ano que vem quando, mais ou menos? No começo do ano. Tá bom, então. Então, assim, eu posso te mandar um e-mail no começo do ano, sem compromisso, só para a gente retomar a nossa conversa? Pode. Acabou. Tu bota ali na tua agenda, que tu vai no começo do ano, mandar um e-mail para aquela pessoa onde tu já começou um diálogo. Quando tu mandar outro e-mail, essa pessoa vai lembrar de ti, vai dizer, sim, conversamos, tal, realmente, a gente tem aqui um empreendimento. Então, é um trabalho a ser construído. Dificilmente tu vai, na verdade, entrar em contato e a pessoa vai estar precisando naquele momento. Ou ela vai precisar um pouco mais para frente, ou ela vai ter acabado de contratar alguém. Pô, se tivesse ligado semana passada, acabei de contratar alguém. Isso já aconteceu comigo um monte de vezes. Tudo bem, não tem problema. Mas então, numa próxima oportunidade, então me passa aqui quando que tu vai ter, daí tu tens que começar a colocar tudo num sistema, num pipe drive da vida, para tu poder acompanhar e fazer o follow-up desses clientes, né? De clientes que não estão no momento certo, nem de olhar portfólio, não estão nem um pouco interessados. Isso é outra coisa, tá? Por que muita gente fica no vácuo também? Cara, porque não é o momento. Cara, uma construtora tem 1000 coisas para se preocupar. Né? Vamos pensar que eles têm que, assim, comprar terreno. Depois eles têm que fazer um projeto. Depois eles têm que aprovar esses projetos todos. Depois eles têm que criar toda a parte de material e de coisa para poder vender isso. Depois eles vão ficar um tempão tentando vender essas coisas. Depois tem que fazer o fundamento, tem que levantar a parede, tem que entregar um prédio. Entendeu? São várias fases que vão acontecer ali durante esse período. E eles precisaram das imagens num momento específico ali. Enquanto eles não estiverem contratando imagens, eles estão cagando para a imagem. Quando eles estão na época que eles estão entregando o empreendimento, meu Deus do céu, o cara tem que entregar o paisagismo, será que já terminou a pintura? Meu Deus, estragou aquele piso daquele cara, a gente vai ter que refazer. Eles estão lá pensando em 1000 outros problemas. Então eles não vão te dar atenção alguma. Eu queria ver sobre imagens, como as imagens são importantes para você vender. E se fuder, eu não quero saber dessa merda agora. Não quero saber. Eu só quero saber de entregar o meu empreendimento e fazer a festa de inauguração e que todos os meus clientes estejam felizes. Num próximo empreendimento, quando chegar a etapa de eu me preocupar com isso, daí ele vai te dar toda a atenção, porque, cara, nesse momento agora eu tenho que escolher as melhores imagens, elas têm que ficar muito foda para fazer isso aqui, tal, tal, tal. Até ela cumprir o seu papel e depois eles vão continuar fazendo outra coisa. E isso é engraçado, porque como a gente está fazendo imagens e filmes todos os dias, o dia inteiro, pra gente parece que isso é a coisa mais importante do mundo. Mas é só uma parte de um todo, né? Isso é importante. Render é importante. Porque é a ferramenta utilizada para vender todos aqueles apartamentos. Mas existe um momento onde aquilo vai ser necessário. E depois,
a incorporadora, a construtora, eles vão estar preocupados com 1000 outras coisas. E aquilo se torna insignificante. Entende? É a mesma coisa que num calor de 40 graus de dezembro aqui de Blumenau, um cara te parar na rua e ficar tentando te vender uma jaqueta de couro peluciada, porque, cara, isso aqui no inverno é a coisa mais animal do mundo, cara. Isso aqui tu pode sair na neve, que tu não passa frio. Então, assim, pelo amor de Deus, cara, se tu estivesse vendendo sorvete, eu queria, mas tu não quer aquilo naquele momento. Tu tá com calor. O frio só vai chegar daqui 6 meses. Tu não tá preocupado, tu não vai comprar. A prova é de que não tem nenhuma vitrine vendendo casaco de pele no verão. Porque ninguém precisa. Então, tem essa sazonalidade. Então, tipo, isso não significa que ele não vai comprar de ti aquilo. Quando chegar o momento certo. Então, tu tens que se precaver disso e se colocar à disposição para no momento que ele precisar das imagens, você ainda ser cogitado para fazer aquele orçamento. E é por isso que é importante também acompanhar, né? Fazer esse follow-up que tu falou, marcar na agenda ali, pô, mostrar que tu tá aí ainda, claro, né? Porque o cara não vai, daqui a pouco, ele não vai mais lembrar de ti no começo do ano, que, como é que aquele cara que me mandou? Porque daí lá naquele momento já vai ter alguma outra pessoa que mandou para ele também, e daí ele já vai dar atenção para quem mandou ali naquele momento, que é o que ele tá precisando. Entendeu? Uhum. Então é basicamente isso. Tu tem que também estar acompanhando para estar na hora certa que o cliente vai precisar daquilo. Legal. Então, acho que a questão dos clientes é uma grande construção, né? Igual tu falou, talvez você só precise captar mesmo ativamente de toda essa forma que a gente está falando, talvez tu precise de um cliente. E esse você fazendo um bom trabalho, um bom atendimento. Afinal, a gente está partindo do pressuposto que o cara atingiu o Render Bravo e tem um bom trabalho. Sim, sim. Então, a partir desse primeiro é que ele vai receber uma indicação e o segundo vai indicar para um terceiro. Muito provavelmente, se ele fizer um bom trabalho para 1 ou 2 clientes, ele não vai mais precisar passar por isso, porque é o que tu disse. Vai acabar que esse vai indicar para outro e vai indicar para outro. E outra coisa que acontece muito, tá? É o seguinte, a gente está fazendo um trabalho para uma construtora. E daí a gente está lidando com o pessoal do marketing ou do produto. E beleza. E aquela construtora está acostumada a contratar a gente. Acontece que uma pessoa lá do marketing, ou uma pessoa lá do produto, ou alguém daquela construtora, ou compras, ou seja lá quem for, saiu daquela construtora e foi trabalhar em outra construtora. E tu está atendendo essa construtora ainda. Mas quando ela foi para lá, ela falou, cara, tinha uns caras lá que eram ponta... Vai chegar lá e talvez vai ter um problema. Pô, cara, a gente tá levando pau aqui, cara, que os caras que a gente contratava para fazer render, porra, estão atrasando, não sei o quê. Ou, pô, a gente precisa de novos ares, de alguém muito foda. Cara, olha só, onde eu trabalhava antes, a gente contratava oficina 3D e os caras, porra, eles respeitavam o prazo, cara, a qualidade era animal. Acho que vale a pena orçar com eles. Eles, então tá, então providencia um orçamento. Então é basicamente isso. As pessoas também, elas não ficam... Quando tu tá atendendo uma construtora, uma incorporadora, tu não tá atendendo tu tá atendendo um CNPJ, mas tu tem relacionamento com várias pessoas. Tu tem relacionamento com muita gente no processo de atendê-los. A arquiteta que trabalha dentro daquela construtora, o corretor que trabalha naquela construtora, né, o gerente de alguma coisa. Essas pessoas, assim como acontece com qualquer empresa, elas vão trabalhar 2, 3 anos ali, 6, 10 anos, não importa. Amanhã ou depois, elas vão estar trabalhando em outra construtora, outra incorporadora, no concorrente, sei lá o quê. A vida é cheia disso. Então, se tu fizer um bom trabalho, ele vai ser exponencializado, porque essas pessoas vão acabar te vendendo. Uhum. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você pensa assim, cara, essa construtora, velho, mano, que inferno trabalhar para eles, cara. Eles são uns pau no cu do caralho. Eles só mandam alteração, eles não querem pagar, eles mandam um prazo curto, eles isso, eles aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí o que você faz, em vez de tu dar o teu melhor, tu pensa assim, cara, eu quero que eles se fodam. Quero que eles se explodam. Eu não vou fazer mais porra nenhuma. Vou dizer, gente, vai tomar no cu. Tá aí as imagens, não precisa me pagar mais, mas eu também não vou mais terminar e tchau. Daí tu pensa assim, né? Cara, eu nunca mais vou atender aquela construtora bacalhau lá.
eu vou agora só as outras. Porque aquela lá não dá mais para trabalhar. Tá louco. Demitiu o cliente. Demitiu o cliente. Pô, mas tem maneiras para fazer isso, né, cara? Tem que fazer isso no jeito honroso, honrado. Tu tem que fazer isso cumprindo tudo aquilo que tu prometeu. Tu pode não atendê-lo mais num próximo projeto, não no meio de um projeto, tu não vai deixar o cara na mão. Porque se aquela construtora tem essa cultura doentia e, de repente, até abusiva e tal, muito provavelmente as pessoas que trabalham ali não vão durar também. E essas pessoas vão para outros lugares. E chegar nos outros lugares, alguém lá vai dizer, pô, o que você acha de contratar fulano de tal? Tá louco, velho, não dá. Tivemos uma péssima experiência onde eu trabalhei antes, que, cara, tá louco, velho. Os caras atrasaram, depois largaram a gente na mão, a gente teve que contratar outras pessoas, foi horrível. Você pensa que tá se relacionando com o CNPJ, mas você está se relacionando com as pessoas. Então você precisa honrar a sua palavra, você precisa ser íntegro, você precisa ser um profissional que respeita, de confiança. Fazer o render bravo. Fazer o render bravo, tudo que precisa, porque depois aquelas pessoas, ou elas vão te ajudar, ou elas vão acabar com a tua carreira. Então tem que saber sobre isso também. Da mesma maneira, para uma coisa funciona para outra também. Legal, André. Acho que para a gente fechar o raciocínio, a gente pode pensar, então, a questão de todos os clientes como uma grande plantação de sementes mesmo, né? Tu tem que plantar o máximo de sementes que tu puder, se tu tá precisando de clientes, se tu tá começando. Então, seja plantando uma semente na prospecção ativa, ligando para a galera, mandando e-mail, mandando direct, postando, né, em todas as redes que tu puder, Instagram, Behance, LinkedIn, né? Então, eu acho que isso que vai fazer você ter as maiores chances de conseguir bons clientes que valorizam o trabalho. Né? Exatamente. Eu acho que é isso aí que tu disse. Eu acho que quando você faz um bom trabalho e procura ser visto em todas essas plataformas, né, em todas essas frentes, vamos chamar assim, a chance é maior de você ser contratado, né? Agora, você só posta no Instagram. Beleza, você tem aquela chance ali, entendeu? Mas você está desperdiçando um monte de outras chances. E faz parte do nosso trabalho mostrar o nosso trabalho, porque quem não é visto não é lembrado. Porque se ninguém te conhece, como é que as pessoas vão te descobrir, né? E outra coisa, né? As redes sociais estão cada dia piores em termos de entrega. Então, se tens 1000 seguidores, eles mostram no teu para 30, 50 pessoas, sei lá para quantas pessoas. Então, cada vez mais vai ser necessário, tipo, tu investir realmente dinheiro para patrocinar aquilo, para mostrar para os teus seguidores, para seja lá quem for, né? E essa competição de valores também, às vezes, começa a ficar pesado também, né? Para dependendo do que tu vende. Então, eu acho que dá para fazer isso, tem que fazer isso. Se tiver condições de fazer isso, investe pesado em marketing, porque isso funciona. Marketing que eu digo, marketing digital nas redes sociais. Tráfego mesmo. Tráfego mesmo. Mas tem tantos outros caminhos que até são praticamente de graça e que funcionam, às vezes, melhor em conversão do que só isso, entende? Uhum. Galera, que papo massa, né, que a gente teve aqui sobre como conseguir clientes, sobre captar, né, de que maneira que a gente pode prospectar. E eu espero de verdade que você tenha gostado, tenha tirado proveito. E se você quer ver mais episódios do RenderCast aqui no canal, então, de novo, eu te pedi no começo do vídeo, mas agora eu vou reforçar, comenta aqui embaixo, tá? A sua sugestão de tema pro próximo episódio. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever também no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Dale Render!